Hoje eu quero falar um pouco a respeito do rei Salomão, de quando ele assumiu o reinado. O Salomão era filho do rei Davi, e Davi preparou Salomão para lhe suceder no trono. Davi, orando a Deus, ele disse: "E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual tenha providenciado." Deus ouviu essa oração de Davi. Quando Davi morreu, o Salomão assumiu o lugar dele. E no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, diz assim: "Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos", ou seja, lhe prestou obediência. "E todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi", quer dizer, os seus irmãos, "se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente", quer dizer, engrandeceu, deu-lhe grande honra perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Eu não sei se você prestou atenção, mas a Bíblia diz que Salomão ele fez mais do que assumir o lugar de Davi. Diz que ele se assentou no trono do Senhor, ou seja, no comando para fazer a vontade de Deus, em lugar de Davi, seu pai. Durante a vida, Davi fez a vontade de Deus, e agora era a vez de Salomão. Ele herdou o trono do seu pai, não apenas como um filho herdeiro, mas para governar o povo de Deus, em lugar de Davi. E diz aqui que ele se assentou no trono do Senhor como rei. Diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, que nós fomos feitos para o Senhor reis e sacerdotes. Está escrito assim em Apocalipse 5:10, "E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra." Então eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque a palavra não diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes para reinarmos em outra vida, não. Depois da nossa morte, não. Mas diz o seguinte: para reinarmos sobre a terra. Isso é nessa vida, agora. Só que muita gente não sabe disso. O Salomão ele entendeu que agora era a vez dele ser o rei. E como rei, ele tinha autoridade. E foi dessa forma que ele então se assentou no trono, como rei. Meus queridos, nós temos que assumir a nossa posição nessa terra como rei, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele nos fez para o Pai reis e sacerdotes. A gente às vezes não entende bem a coisa e a gente fica como uma pessoa religiosa, mendigando, implorando que Deus nos abençoe, quando o que nós temos que fazer é prestar atenção no que a Bíblia ensina e agirmos conforme Deus diz. Porque é assim que se toma posse da bênção. A pessoa que fica mendigando uma bênção, "Senhor Deus, eu não aguento mais, me ajuda, por favor", essa pessoa não consegue. Até uma coisinha ou outra ela consegue, porque Deus é bom. E por misericórdia, ele até ajuda a pessoa de alguma forma. Mas quando a gente aprende a agir de acordo com o que a Bíblia ensina, a gente se assume naquela palavra, então a coisa é diferente. Quando você se assentar na palavra de Deus, naquilo que Deus lhe deu, naquele entendimento, isso é, pegar para si a revelação, assumir que você é o rei da situação, então você começa a determinar, você vai dar a ordem para que o mal bata em retirada e a bênção é sua. Nós temos que aprender a pensar como Salomão pensou. Ele entendeu: no tempo do meu pai ele serviu a Deus, mas agora é o meu tempo de fazer acontecer. E sabe por que a fé do religioso não funciona?
Porque o religioso, ele até reconhece que Deus pode tudo, ele sabe isso, mas ele não foi ensinado a praticar a palavra. O que a gente precisa entender é que nas gerações passadas, aquelas pessoas que serviram a Deus e creram, praticaram a palavra, foram bem-sucedidos. Moisés, Abraão, Davi e muitos outros aí. Só que o tempo deles passou, eles fizeram a parte deles, receberam a recompensa deles. Agora é a nossa vez. Aquilo que Deus revela para a gente, que Ele nos dá para realizar, nós devemos realizar. Se a gente der ouvidos e prestar atenção naquilo que Deus fala ao nosso coração, e fizermos conforme o entendimento que Ele nos dá, certamente nós seremos vitoriosos. Deus quer fazer de mim e de você pessoas que honrem o seu nome. Porque para isso nós viemos ao mundo. Não para ser mais um na multidão, não. Nós fomos criados. Cada pessoa foi criada para louvor da glória de Deus. Então, as pessoas têm que olhar para nós e ver, Deus está em nós. Quando nós oramos, o milagre tem que acontecer, porque nos foi dado poder para fazer as mesmas obras que Jesus fez durante o ministério dele aqui na terra. Mas isso só vai acontecer quando a gente agir dentro da palavra. E nós estamos como bobinhos aqui na face da terra. Não estamos crendo de verdade, não estamos tomando a atitude de agirmos conforme Deus diz. Se a Bíblia diz que fomos feitos reis e sacerdotes, é porque Deus nos deu a condição de sacerdote, de poder entrar diante dele quando nós quisermos, para orar, para reivindicar aquilo que nós precisamos. E como reis, nós temos a palavra final. Nós decidimos a situação. Temos esse poder. Foi dado por Jesus. Então, nós temos que fazer aquilo que a gente entende. Não tem nada de complicado. O que torna a coisa complicado é a pessoa muitas vezes se deixar levar por aquilo que ela aprendeu na religião. Porque a religião não ensina a verdade da palavra de Deus. Nós ficamos presos ao lenga-lenga e não agimos conforme aprendemos na palavra. Por isso que a coisa não funciona e não tem funcionado para muita gente. Jesus falou que aquele que crê nele também fará as mesmas obras. E observe que não tinha nada complicado, nada difícil para Jesus. Ele mandava o demônio embora, o demônio ia. Ele mandava embora a doença saía. Ele mandava o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, e acontecia. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. É só aceitar a palavra e fazer conforme Deus mandou. Porque quem faz o milagre é Deus, não sou eu, não é você. Mas nós temos que dar a ordem como reis. É simples assim. Mas a pessoa diz, mas eu não tenho esse poder. Claro que não tem poder. É no nome de Jesus que nós fazemos a obra. Ele nos deu autoridade para isso. É mais ou menos como o guarda de trânsito. Ele ordena que você pare e você tem que parar. Claro que ele não tem poder para segurar o seu carro, mas ele tem autoridade para te mandar parar. E você tem que parar, tem que obedecer, porque ele está imbuído de autoridade. E do mesmo modo, quando nós falamos em nome de Jesus, segundo a autoridade que ele nos deu para agirmos dentro da palavra, os demônios reconhecem essa autoridade e eles nos obedecem. Só não crê e não age a pessoa que não quer mesmo saber. A pessoa que é descrente de tudo, ela não crê, ela não age conforme a palavra. Aí ela não vê a glória de Deus. A pessoa fica seguindo religião, segue religião a vida toda. E não acontece nada. Por quê? Porque na religião ela não aprendeu nada, além de reza, que nenhum poder tem contra as forças do mal. O Salomão, ele sabia que Davi, seu pai, havia sido um vencedor na vida, porque Davi respeitava a palavra do Senhor. E quando Davi morreu, o Salomão entendeu que ele tinha que se assentar no trono do Senhor, não no trono do seu pai, mas no trono do Senhor, ou seja, assumir o comando em nome do Senhor, para fazer tudo conforme Deus havia ordenado e para governar aquele povo. Ele entendeu isso, ele entendeu que meu pai era um representante de Deus, que obedecia a palavra, fazia tudo conforme Deus ordenava. Agora é a minha vez. Deus me colocou como representante dele, eu vou julgar no nome dele de acordo com a palavra. E foi o que aconteceu.
que aconteceu? Salomão prosperou. Meu irmão, minha irmã, não dá para a gente ficar marcando passo o tempo todo nesse mundo. É curto o nosso tempo. A vida passa depressa. Eu tenho que conquistar, você tem que conquistar a sua felicidade aqui e agora. Mas tem uma coisa que você precisa entender, que este mundo físico, ele é regido pelo mundo espiritual. E que o mundo espiritual é regido pela fé. A partir do momento que Deus nos dá a palavra, e a gente pega a palavra e faz conforme Ele mandou, nós não estamos mais agindo de modo próprio, mas sim no nome do Senhor. Foi essa a atitude de Salomão. Ele assumiu o reino, se assentou no trono do Senhor, não apenas no trono de Davi, seu pai, mas no trono do Senhor, no comando de Deus, na autoridade que Deus tinha dado a ele. E então, o que aconteceu? Continuando, está escrito aqui, e todo Israel deu ouvidos. Por que eles deram ouvidos para ele? Porque ele se assentou no trono do Senhor e se assentou como rei. Não como um Zé Banana qualquer que estava inventando coisas da sua própria cabeça. Não como os sacerdotes dos tempos de Jesus. Eles ajuntavam o povo na sinagoga, aos sábados, para ler o livro da lei, o livro dos profetas, mas eles não agiam conforme a lei e nem faziam conforme os profetas haviam dito. Adianta isso? Não, isso é religião. É o que acontece ainda hoje. Tem muitas igrejas, muitas religiões pelo mundo afora, que se reúnem e ficam naquele lenga-lenga. Às vezes até lê um pedaço da Bíblia, mas não age conforme a palavra que leu. Quando Jesus surgiu curando enfermos, expulsando os demônios, fazendo coisas que aqueles sacerdotes nunca fizeram nas suas solenidades religiosas, eles ficaram furiosos. Eles chegaram ao ponto de dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E quando eles viram que o povo dava ouvidos ao que Jesus dizia e seguia Jesus, pelo que via ele fazer, então os sacerdotes se reuniram e começaram a bolar um plano para matar Jesus. E tem religião aí que ensina que a pessoa tem que se sacrificar, que tem que fazer corrente, que tem que se esforçar, que tem que rezar muito para ver se Deus abençoa. A Bíblia não ensina desse jeito. Não é dessa maneira que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você se torna um filho de Deus. E Jesus faz de você rei e sacerdote. Você se torna soberano sobre a sua vida. Você recebe o próprio Senhor Jesus, dele próprio, a autoridade para decidir a coisa. Jesus falou, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se assente nessa palavra. Esse é o trono que você tem que se assentar, no trono do Senhor, ou seja, na palavra que Deus te faz entender. Deixa eu ler de novo, Jesus falou, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a palavra que você tem que se assentar sobre ela. Crer que aquilo que você falar, determinar de acordo com a palavra, vai acontecer, porque Jesus deu a palavra dele. Então, quando nós nos assentamos na palavra, quando nós agimos de acordo com a palavra, e nós temos que fazer isso como rei, imbuído de autoridade, não é falar timidamente, com medo, para ver se acontece, pode ser. Não pode ser nada. A palavra de Deus é certa. Nós temos que determinar e nós fazendo assim, nós vamos prosperar. A nossa ordem será acatada no mundo espiritual. No versículo 24, diz, e todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei, quer dizer, os irmãos dele, se submeteram ao rei Salomão. Nenhum irmão dele diz, não, peraí, quem que você pensa que é para falar o que eu tenho que fazer? Não. Todo mundo reconheceu que Salomão estava em um lugar determinado por Deus. E todos respeitaram, porque eles entenderam que Deus agia através de Salomão. Quando você começar a agir de acordo com a palavra, todo mundo vai reconhecer
que você está ali instituído por Deus e eles vão te procurar e vão respeitar a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos assentarmos no trono do Senhor, quando assumirmos a autoridade da palavra, até os demônios nos respeitam. Jesus, quando ele mandou aqueles 70 discípulos irem por todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e ele lhes deu ordem para curar enfermos e pregar o evangelho, eles foram. E quando eles voltaram, eles disseram para Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus falou para eles: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Preste bastante atenção no que Jesus disse. Eu vou ler de novo. O versículo 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso representa toda a força do inferno. Serpentes e escorpiões, Satanás e os seus demônios, e toda a força do inimigo. Enfermidade, doença, qualquer problema, qualquer contratempo, qualquer discórdia, qualquer desordem, qualquer sentimento ruim. E Jesus disse: nada vos fará dano algum. Então, assentar no trono de Deus é você assumir a autoridade que Ele te deu. É assim que você se assenta no trono do Senhor. E como rei você tem que fazer isso, como autoridade. Você tem que assumir essa autoridade e enfrentar o mal cara a cara. Você é rei. É você quem decide como você quer viver. Não adianta só pensamento positivo, não. Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia te ensina. Meu querido, minha querida, seja o que for que estiver te oprimindo, na hora que você assume a autoridade, com fé no nome de Jesus Cristo, não importa qual é o demônio que foi pago para destruir a sua saúde, destruir a sua vida, para te envergonhar, não tem um que resiste. Por quê? Porque quando você está sentado no trono do Senhor, isso é, agindo conforme a palavra que Ele falou contigo, fazendo de acordo com o que Deus diz, o Senhor Deus vai na sua frente, Ele abre as portas para você. Ele derruba o que tiver na frente, abre o mar se for preciso e você passa livremente. A única coisa que você precisa fazer é crer. Não tem que fazer sacrifício nenhum. Você tem que crer na palavra de Deus, confiar que aquilo que está escrito é a palavra poderosa que vai resolver qualquer situação. Não tem que fazer sacrifício, não tem que se esforçar para receber a bênção, a não ser crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Salomão creu e prosperou. E o que mais? Fala aqui no versículo 25. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. O que é magnificar? É engrandecer, exaltar. Então aqui está dizendo que Deus exaltou a Salomão, engrandeceu a autoridade dele de tal modo que até os reis e as rainhas das cidades circunvizinhas queriam conhecê-lo. Tamanha era a fama de Salomão. Meus queridos, Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Eu não estou nem dizendo no sentido da pessoa ficar famosa nesse mundo, não. Pode até ser, se essa for a vontade de Deus, mas o principal é que Deus nos exalta e nos faz grandes autoridades no mundo espiritual, que é onde se trava a batalha. Diz ainda que Deus lhe deu majestade real. O Espírito Santo, ele nos concede essa posição no mundo espiritual. Nós temos uma majestade real quando nós estamos agindo sob a palavra de Deus. Os demônios reconhecem que nós somos filhos do Senhor e eles não tiram farinha conosco. Mas não porque nós somos os tais, e sim porque nós somos chamados pelo nome do Senhor. Então, eu sou rei quando eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus.
a minha palavra, a minha determinação, ela é acatada, porque eu estou revestido da autoridade de Deus, que está na palavra. Fora da palavra, você está fora de Jesus. Sem Jesus, você não pode coisa nenhuma. Nem eu, nem ninguém. Qualquer investida maligna, qualquer mal que vier contra nós, se nós estamos na palavra, nós invocamos ao Senhor e nós ficamos livres no mesmo instante. Qualquer mal, qualquer situação. O Salmo 60, versículo 4, diz: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. O que está dizendo aqui? Que Deus nos deu um estandarte. O que é um estandarte? É aquele escudo, aquela insígnia, aquela bandeirinha que eles levavam na batalha e colocavam lá, quando venciam, eles iam lá e colocavam aquela bandeirinha. A palavra de Deus, aquilo que a palavra é, que é a verdade, eu não tenho que aceitar na minha vida nada que não esteja de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus é que é a verdade. Então a pessoa tem que parar com esse negócio de aceitar que ficou velho, tem esse problema aqui, tem um problema ali. Não, que é coisa da idade, coisa nenhuma. Tem que ficar firme naquilo que a palavra diz, porque a palavra é a verdade. Então, o diabo ele veio com uma dor, veio com uma doença, veio com uma tentação. Você pode repreender e mandar embora. Eu posso repreender e mandar embora. Por quê? Porque me foi dado um estandarte, uma bandeira para eu levantar bem alto em favor da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Surgiu uma doença, o que diz a palavra de Deus? Que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu vou levantar essa bandeira. Quer dizer, essa palavra que foi me dada. Isso é uma bandeira que eu levanto lá na cara do Satanás. É levantado bem alto essa bandeira. Então você age de acordo com essa palavra. Você repreende, você não aceita. O que vai acontecer? Ele vai ter que bater em retirada. Você ordena em nome de Jesus e o mal tem que bater em retirada. Então você tem que aprender isso. Quando você estiver enfrentando qualquer luta, a situação está difícil, a coisa está feia. Lembre-se, você tem um estandarte para levantar bem alto. Ou seja, você tem uma palavra de Deus para você usar ela com autoridade pela causa da verdade, pela causa da palavra. Você tem que agir de acordo com aquela palavra e não aceitar coisa diferente na sua vida. O que quer dizer isso? Por exemplo, está sofrendo com uma enfermidade. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso é verdade. Então, o inimigo faz parecer que é mentira. Por quê? Porque o seu corpo sente as dores, você sente os sintomas, mas a Bíblia diz que você já foi curado. Então, o que acontece? Você tem que levantar o seu estandarte pela causa da verdade. Você tem que crer na verdade, que é a palavra de Deus, e não naquilo que o diabo faz parecer, não no teatro dele. Só que a doença está no seu corpo. Diz a palavra, você foi curado, mas a doença está no corpo. O que você tem que fazer? Levantar o estandarte pela causa da verdade, ou seja, por aquilo que diz a Escritura. Surgiu o mal, o que você tem que fazer? Usa o nome de Jesus com fé, chama o seu mal pelo nome, diz para ele que ele está amarrado, repreende, manda embora, e ele vai ter que ir embora. Agora você tem que levantar o seu estandarte, ou seja, você tem que enfrentar ele com a palavra de Deus, com aquilo que diz a palavra. É o estandarte que você recebeu. Aquilo que diz a palavra é a verdade. Você levanta aquilo pela causa da verdade e o mal tem que sair. Então depois você pode louvar a Deus porque a vitória é sua. Vamos levantar o nosso estandarte agora? Eu vou orar e você vai orar comigo. Jesus disse que se duas pessoas concordarem, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Senão a oração não resolve para você, não funciona. Jesus disse que se duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Pai que está no céu. Eu vou orar e você vai concordar comigo em oração. Você vai orar junto comigo, falando com Deus também, com as suas palavras. Você não precisa repetir as minhas palavras. Você vai estar falando com Deus sobre o seu problema. E quando eu mandar o mal embora, você também vai chamar o seu mal pelo nome e vai mandar embora. Nós vamos concordar na terra.
E Jesus falou, se 2 pessoas concordar na terra, será feito pelo Pai que está no céu. Então feche os olhos agora e vamos orar. Senhor Deus, a nossa fé está em Ti. Cremos no Senhor, confiamos no Teu poder, no Teu amor por nós e na Tua misericórdia. E em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e entregamos nas Tuas mãos os nossos problemas. Pai, na condição de filhos, nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua intervenção, a manifestação do Teu poder sobre nós, sobre os nossos filhos, nossos familiares, sobre as pessoas que amamos. E Pai, vem agora com o Teu poder libertador para curar, para restaurar essa vida, essa pessoa que precisa do Teu socorro urgente, essa pessoa que está dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. Só um milagre pode mudar a minha situação agora. Pai, faça acontecer esse milagre. Eu concordo com o pedido dessa pessoa, porque o Senhor nos deu um estandarte para levantar pela causa da verdade. Para Ti, o impossível não existe. Oh meu Deus, que essa pessoa receba de Ti a bênção que ela precisa. Pai, nós agora nos assentamos no trono do Senhor como reis e rainhas e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós vamos determinar a nossa bênção. Determine agora, meu irmão. É como um rei, você vai ordenar que o seu mal saia da sua vida. Seu mal não, que o mal saia da sua vida. Então determine agora a sua bênção. Determine, minha irmã, como rainha, você que está me assistindo, que está me ouvindo, em qualquer lugar, determine a sua bênção e creia, porque vai funcionar. Não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. E eu estou nessa fé contigo, eu estou concordando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu falo agora o problema na visão. Eu mando embora a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, estrabismo, glaucoma, catarata. Em nome de Jesus eu mando saia. Desapareça agora. É o fim desse problema, porque eu mando embora surdez, zumbido no ouvido, infecção, inflamação no canal auditivo, nas vias respiratórias, em todo o sistema respiratório, no aparelho digestivo, desde a entrada dos alimentos até a porta de saída dos resíduos. Eu determino, eu mando em nome de Jesus a cura do órgão do sistema reprodutor, mando que fiquem curados agora, e essa ordem se estende aos rins, ao fígado, ao baço, pâncreas, todo o corpo. Eu mando embora todo o mal. Saia, deu fora, eu te ordeno, saiam as dores, saiam as perturbações, saiam as enfermidades, as deformidades, as anormalidades, inflamações, infecções, caroços, sequelas de acidente, sequela de cirurgia. Em nome de Jesus, desapareçam. Vão embora. Abram-se as portas da prosperidade, fechem-se as portas da miséria, da escassez, da mágoa, da tristeza, da angústia, do desespero. Em nome de Jesus, todo mal saia e nunca mais volte. Pai, eu determino a bênção dessa pessoa que orou comigo. Eu desfaço agora a obra de inveja, de olho grande, de bruxaria, de feitiçaria. Eu amarro, eu queimo, eu desmancho todo o trabalho que foi feito contra essa pessoa ou que ainda vai ser feito, e eu ordeno: todo mal saia em nome de Jesus. Assim seja. Amém.